Pessoal, vamos começar aqui o curso, pequeno curso, né? Falando rapidamente sobre alguns materiais. Primeiro, obviamente, o Damax em si, tá? Essa é uma barra que a loja do cuteleiro me mandou. Ela tem 3,55 de espessura por 40 centímetros de comprimento, tá? Eu trouxe outros dois aços aqui que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. O que a gente vai usar aqui hoje? A gente vai usar dois martelos penas, a gente vai converter esses martelos, tá? Então, a gente vai pegar o martelo, eu tô com o meu parceiro Robson aqui, que eu vou apresentar para vocês, que a gente divide oficina, a gente juntou nossas oficinas. Então a gente vai converter esse martelo aqui, ele vai me falar se a posição tá boa, dá para enxergar bem aí, Robson? Legal. Então a gente vai pegar esse martelo e a gente vai marcar o centro dele aqui, tá? E aí a gente vai usinar ele na lixa, tá? Deixar ele com um pontinho, mais ou menos assim, tá? Obviamente ele vai reduzir nesse comprimento, né? E formar uma bolinha, tá? Essa bolinha a gente vai usar para imprimir um padrão na faca. Vou mostrar uma foto para vocês de como a faca fica depois, né? Tô mostrando a foto aí para vocês. Então, a gente vai transformar esse martelo nessa ferramenta de impressão de padrão. Dá para fazer de outras formas? Dá. Você pode pegar uma marreta, por exemplo, triangular ela e fazer. Eu gosto de usar com uma única bolinha, porque você consegue mais precisão na hora da pancada, tá? Você consegue acertar mais ou menos onde você quer, porque fica no centro e fica um pouco mais orgânico, tá? Já que a ideia é fazer realmente um efeito martelado. Dá para imprimir o padrão? Dá. Para isso que a gente vai usar o menor. O menor a gente vai fazer uma ponta um pouco mais aguda, para influenciar mais no padrão, tá? Já esse aqui a gente vai fazer um efeito mais martelado mesmo, que é a foto que eu mostrei para vocês, né? E aí eu vou ensinar vocês a como proceder para ter esse efeito de espelhado no martelado, tá? Eu tô com o olho um pouquinho fechado aqui porque a gente tá na luz do dia aqui, então eu tô com o olho mais contraído. Mas vamos falar um pouco mais da função aqui do Damax, tá? Além dele poder ser usado como um aço direto para fazer lâmina, tem uma outra coisa muito interessante que dá para fazer com ele. Ele é um damasco pronto, certo? Linear, né? Lembrando que, obviamente, gente, quando a gente fala linear, não quer dizer que as linhas são totalmente perfeitas, mas elas estão distribuídas assim, tá? De maneira reta, sem um padrão. E ela tem pouca randomização, porque ela é feita por laminação, então ela não tem tanto efeito como uma prensa causaria. Por que eu trouxe outras barras aqui? Porque eu queria explicar para vocês que além da gente simplesmente usar o Damax para fazer um damasco normal, a gente pode vir aqui e juntar ele com RWL. Por que o RWL de exemplo aqui? Porque hoje é o aço mais nobre que a gente encontra no Brasil, tá? Então, a gente pode pegar esse cara, né? Por exemplo, essa barra aqui tem 60, você compra uma barra dessa de 40 centímetros, você vai cortar ela no meio, vai ficar duas de 20, certo? Você vai cortar... Opa! Viu? Ninguém viu? Você vai cortar 20 centímetros dela, então com uma barra dessa você vai fazer 3, tá? 3 facas, ou seja, 3 dessas e uma dessa, né? E aí você pode caldear elas, igual um sanmai, tá? E imprimir o padrão aí com um pouco mais de liberdade, porque vai ter mais espessura, né? E coincidentemente as espessuras são relativamente compatíveis, 3,55 e 3,2 no caso do RWL, tá? Então é uma possibilidade de trabalhar, enobrece muito o trabalho, porque o RWL é um sinterizado da Damastil, tá? Que acaba indiretamente sendo concorrente da Leima, né? Que faz o Damax, mas aqui a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado em entregar a melhor peça possível e com um trabalho diferenciado, né? Então, falando agora do processo de aquecimento, tá? A gente vai fazer esse processo usando um forno, não usando uma forja, tá? E por que a gente está usando esses martelos? Que a gente vai mostrar alguma coisa em prensa, mas a gente vai usar os martelos porque normalmente cuteleiros que trabalham com aço inox não tem às vezes forja, tá? E também às vezes não tem prensa. Então a gente vai mostrar uma opção, né? Que é esse desenho inicial aqui, que é como imprimir um padrão no seu jeito, do seu gosto, tá? Óbvio, precisa ser uma bolinha? Não, tá? Pode ser uma cruzinha, pode ser o que você quiser aqui, tá? Qualquer desenho, pelo amor de Deus, a gente faz faca, o menor problema que a gente vai ter é usinar a lima e um martelo, né? Então a gente pode fazer outro desenho aqui, uma estrela, tá? E aí martelar, tá? Então assim, a ideia é que realmente um cuteleiro que trabalha com inox, sem forja, sem prensa,
conseguir desenvolver um trabalho interessante, conseguir criar um padrão próprio, né? E conseguir extrair o máximo possível de um material tão legal, tão interessante como esse aqui, tá? Daqui a pouco, agora a gente vai falar do uso consciente de como usar melhor a barra. Pessoal, então, como eu falei, eu vou dar alguns exemplos aqui de como usar da maneira mais racional possível uma barra de Damax ou de qualquer outro aço nobre, né? É assim, a gente não vai pagar barato numa barra dessa, então a gente não pode usar ela de maneira indiscriminada, né? Além disso, quando a gente faz uma impressão de padrão, mesmo manual, ela causa uma expansão, né, natural desse aço. Então, eu fiz um desenho aqui, bem rápido, tá, gente? Mas para a gente poder realmente entender algumas coisas. Então vamos lá. Fiz um exemplo aqui de uma full tang, tá? Peguei um modelo meu que é a Voraz, uma full tang e uma hidden tang, tá? Então, se vocês verem aqui, eu fiz uma marquinha aqui, uns pontilhadinhos, tá vendo? Então aqui seria o desenho da tang, tá? Porém a gente tem uma certa gordura aqui, porque quando a gente bater aqui na tang, ela vai expandir. Tá? Então ela vai ficar mais larga e, consequentemente, a gente consegue ganhar um pouco de largura. Tá? Então, eu quero fazer uma Skinner, por exemplo, que tem um pouquinho mais de largura embaixo. Não tem problema, quando a gente martelar, ela vai expandir. Tá? Eu quero colocar uma tang junto com a outra, que é o desenho daqui. Ó. Aqui, por exemplo, você tem uma faca que aqui, certo? E outra faca aqui, uma oposta à outra. Então a gente vai fazer um corte, nesse caso, que é quando é tang contra tang, né, a gente pode fazer assim mesmo, tá? Então, vem, corta aqui, tá? E aí, quando forjar, por exemplo, eu quero que a tang abaixe um pouco. Você vai dar uma marteladinha, ela vai descer, tá? Então, a ideia aqui é entender o uso consciente da barra, tá? Um exemplo de full tang com hidden tang e um exemplo de hidden tang com hidden tang. Essa ideia de uma tang contra a outra, de todas as que eu testei, é a melhor opção. Bom, pessoal, começou o suador aqui, mostrei a foto para vocês do início aí, né, do início da usinagem. Como eu falei, a gente primeiro faz um V, depois a gente quebra as quinas e arredonda, tá? Ó, o maior e o menor, tá? Por que que tá polido aqui, tá? De propósito, é importante que fique polido, tá? A gente, para a superfície que for martelada também ser polida, tá? A gente imprime o que tiver aqui no metal. Vamos falar sobre algumas coisas importantes aqui. Na hora de forjar, quando a gente usa uma ponta mais pontuda, que ela vai ter maior penetração, a gente precisa controlar mais a pancada. Então a gente vai bater mais devagar. Eu sei que parece óbvio, mas é importante a gente lembrar. Então a gente vai bater mais devagar e vai bater com uma frequência maior, porque a lâmina ela tem um tempo rápido de resfriamento, afinal ela é fina, tá? Então, beleza, a gente vai vir com, vamos resumir, mais ponta, mais pontuda, frequência mais rápida, força menor. Menos pontuda, mais oval, né? Um pouco mais de força e frequência um pouco menor, bater com mais devagar, tá? Sempre é importante também, na hora que a gente bater, vocês vão ver no vídeo, a gente vai bater e vai evitar que a lâmina fique em contato com a bigorna, porque senão a bigorna vai roubar a temperatura da lâmina. Então, a gente vai bater e levantar um pouquinho, bater e levantar um pouquinho, tá? Demora um pouco para pegar o jeito, mas é super tranquilo. O importante é só não assentar a lâmina na bigorna. Então agora a gente vai colocou o forno a 1100 graus, tá? A gente vai fazer um breve vídeo aí mostrando, tirando ela do forno a primeira vez, e a gente vai fazer alguns takes martelando ela do começo ao fim. Então a gente vai dividir a lâmina agora em dois, a gente vai mostrar uma foto das lâminas divididas. E aproveitando essa lâmina dividida, o Robson aqui, que está comigo, teve uma dúvida, então eu acho interessante passar para todo mundo. Na hora de dividir aqui, a gente não vai fazer o shape da lâmina, tá? A gente vai dividir apenas aonde vai ficar, tá? Então aqui no caso a gente vai fazer essa divisão aqui, né? Assim, para ficar uma para cá e outra para lá, né? Mas a gente não vai fazer a curva aqui, nada disso. Por quê? Porque a ideia aqui é ter o máximo de material possível para você trabalhar, tá bom? Então vamos fazer a divisão aqui e vamos começar a forjar. Ó, pessoal, tá esquentando aqui, ó. A gente vai forjar 1100 graus, tá?
Então a gente está esperando a temperatura estabilizar para começar o forjamento. Ó, pessoal, agora a gente vai distribuir. Parou, volta. Pessoal, como a área do fio é mais profunda, tem que bater mais forte aqui, tá? Deixa as pancadas um pouco mais profundas no fio. Pessoal, já dei uma baixadinha aqui na espiga. Vou dar uma endireitadinha na faca, ver se ela tá reta. Vem mais perto aqui, Robson. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver as marteladas aí, ó. Esse é o famoso padrão nuvem, feito à mão. Agora a gente vai pôr no forno e fazer a esferoidização. Pessoal, dá pra ver que o forno tá setado a 700 graus aqui, né? Mas ele tá 966 lá, tá? Por quê? Porque a gente estava usando ele para forjar e agora a gente está usando ele para fazer esferoidização. Não tem problema nenhum. O que, que a gente vai fazer? A gente vai passar a contar 3 horas depois que chegar a 700, tá? Então, quando baixar a 700 graus, a gente vai iniciar uma contagem de 3 horas, tá? Com essas 3 horas, a gente vai desligar o forno, tá? Vou mostrar uma curiosidade para vocês, ó. Lá dentro tem, ó, uma mola de carreta e mais uma outra barra de aço até o fundo, para ter mais material dentro do forno, tá? Para manter a temperatura por mais tempo. Então, depois de chegar a 700, 3 horas, desliga o forno, no mínimo 24 horas, o ideal é 30 horas. Pessoal, a gente chegou ao final do primeiro dia, agora a gente precisa de 24 horas fazendo esferoidização, até um pouco mais se possível. Vai cair num dia de semana, eu não tenho como fazer a aula, passar o resto do treinamento em dia de semana. Então eu queria dar uma noção para vocês de como vai ficar, tá? Vai ficar assim, ó, a barra, tá? Isso aqui é o que a gente chama de nuvem, tá? Vocês podem ver que também foi martelado à mão, tá? Então esse é o efeito que vai ser causado lá naquela barra, tá? Não é aquela barra, obviamente, aquela barra tá no forno agora, mas o efeito causado vai ser esse aqui, tá? Eu preciso falar um pouquinho sobre esferoidização, eu ia mandar por texto, mas eu achei melhor mandar aqui mesmo. Então vamos lá. A esferoidização, ou coalescimento, ou recozimento pleno, tá? Ela serve para reorganizar a estrutura do aço inox, tá? Mesmo que não precisa ser necessariamente um damasco inox. Qualquer aço inox pode ser forjado, desde que você respeite os limites dele e não deixe ele esfriar ao ponto de não se temperar sozinho. Tá? Dá para forjar ele, né? Então, assim, para a gente trabalhar com aço inox, forjou, mexeu na estrutura dele, esferoidiza, tá? Aí você tem 2 tipos de esferoidização. Quando é um damasco inox, você pode querer causar, forçar uma linha de interstício, ou seja, entre o aço preto, né, e o aço mais prata, causar uma linha intermediária. Isso é interessante quando você tem menos camadas, ou você quer ficar bem definido, separar uma linha da outra sem esse interstício. Isso você vai depender da temperatura que você vai trabalhar. Para não ter essa linha intermediária, 700 graus mais ou menos, 710 no máximo, tá? Se você quer forçar essa linha intermediária, 790 a 800 graus. Então sim, você vai esferoidizar acima da temperatura austenítica de alguns aços, mas isso vai causar maior migração de elementos de liga, causando esse aço intermediário, tá? Então agora a gente vai retomar a partir da semana que vem. Eu vou só apresentar o Robson aqui no próximo vídeo, que é meu aluno que me ajudou, e a gente vai mostrar uma peça muito interessante que ele está fazendo aqui. Valeu! Pessoal, esse é o Robson, tá?
Eu queria agradecer ele que está filmando aqui, filmou essa primeira parte do curso, vai me ajudar na segunda também. A gente montou uma oficina juntos, a gente juntou nossas oficinas. E ele é um pouco envergonhado, ela tá quietinha. Então eu falei, cara, vamos mostrar, eu faço questão de mostrar a sua peça, tá? Essa é uma peça que o Robson acabou de finalizar, tá? É uma Bowie recurva em damasco inox, guarda em S trabalhada, tá? Espaçador em G10 e damasco inox também, tá? O cabo em um California Buckeye muito bonito, tá? Muito bonito. Empunhadura bem legal, tá? A faca tá com 11.4, quase 11.5 polegadas de lâmina, tá? Um bem grande, ó, tá? Um canhão. Então, queria deixar e mostrar a peça dele, agradecer todo mundo e falar que semana que vem a gente grava a segunda parte do curso. Valeu. Valeu, pessoal.